É, mais um vídeo aí do canal do outro lado da história. Sejam bem-vindos aí quem estiver assistindo o vídeo. E é o seguinte, quem tá aqui a camisa na minha torta. Vamos lá. É, no, eu gravei no último domingo, né, gravei um vídeo falando sobre aquela edição lá do Jornal Nacional, né? Aquela palhaçada, né, do Jornal Nacional de usar como palanque, né, os 100 mil mortos da vítimas aí do coronavírus, né? O Jornal Nacional praticamente usou eles para poder ganhar audiência, né? Para fazer panfletagem da mais barata que existe e de fato, né, não fala o que tem que ser falado, né? Coisas que já passado, acho que a gente está em agosto, 5 meses, né, para 6 meses, já dá para a gente detectar algumas coisas aí de tudo que foi feito no combate à pandemia, algumas que você, mesmo não entendendo, mas você releva, outras que tem que ser questionadas, né? Não pode passar sem fazer uma análise, né? E, enfim, né? Coisas desse tipo deveria estar sendo tratado no jornal, eles não tratam, né? Eles preferem ficar sambando em cima dos 100 mil mortos, né? Fazendo politicagem, fazendo, né, panfletagem barata, né, covarde até, porque estão lidando com pessoas, né, mortas. Então, é uma coisa totalmente inescrupulosa, né? Me aparece ainda no mesmo dia, no sábado, né, apareceu lá o William Bonner, no Altas Horas, tudo bem, o programa é gravado, Altas Horas, mas apareceu, né? Nesse mesmo dia em que ele e a Renata Vasconcelos fizeram aquela palhaçada, no sábado, no Jornal Nacional, aparece o William Bonner lá dizendo que domingo foi dia dos pais, né? Que o pai dele foi muito importante para ele. Não estou questionando a importância do pai dele, eu questiono o que ele fala, né, sobre valores morais, né? Que o pai dele foi muito importante nisso. E aí eu penso, bom, ou ele não aprendeu nada dos valores morais que o pai dele ensinou, ou os valores morais do pai dele eram totalmente, no mínimo, questionáveis, né? Mas enfim, o que é que eu vou fazer hoje aqui no vídeo? Como esse assunto está muito em voga, né? Eu gravei já um vídeo lá no domingo, né? Criticando, fazendo reparações em cima do que foi falado pelo William Bonner, Renata Vasconcelos no jornal. E hoje eu quero trazer um questionamento sobre uma das muitas medidas tomadas para combate à pandemia, que é o tal do lockdown, né? Que passado aí já 5 meses, né, a gente já pode começar a fazer um balanço, se foi positivo, negativo, ou se não houve nem positivo nem negativo, foi algo neutro, né? Já se pode fazer esse juízo de valor. Na verdade, o povo não está mais nem fazendo na lockdown. Aqui na Europa a gente vê aí pessoas, lá que é verão, né? As pessoas indo aos parques, às piscinas que tem lá, né? Vivendo em contato com outras, sem fazer distanciamento social, sem usar máscara. E aí eu não vou questionar, né, se está certo, se está errado, enfim, cada um tem a liberdade de fazer o que quer. Aqui no Brasil eu já vejo também um snob mesmo com esse tal de lockdown, isolamento, as pessoas já estão meio que saturadas, percebe-se, né, que as pessoas já não aguentam mais fazer esse tipo de, de padrão, né, de atividade padrão, de se isolar e tal. Fazem o distanciamento social quando dá, porque a gente vive num país onde é difícil fazer isso, né? O Brasil é um país que é pobre, é um país que tem carências e certas medidas são difíceis de tomar, né? Mas a questão do isolamento já está sendo
bem relativizado, para não dizer jogado a escanteio pela população. Você já vê pessoas, né, nesse Dia dos Pais mesmo aqui onde eu moro, as pessoas, eu já vi pessoas fazendo confraternizações, né? Óbvio, né? Eu vi gente usando máscara e tudo mais, mas as pessoas já não estão mais com aquela neura de não posso mais receber ninguém na minha casa, porque senão todo mundo vai se infectar e vai morrer. As pessoas já estão meio que caindo em si, né? Mas vamos lá, vamos para o que eu tenho que falar, né? Que é sobre o lockdown, um balanço, né? Sobre o lockdown. Claro que vai ter vários outros balanços aí de outras pessoas, mas eu quero fazer um porque no domingo, né, uma reportagem na Gazeta do Povo que eu li me chamou muita atenção, né? Uma reportagem, daqui a pouco eu digo de quem foi a reportagem, se eu tiver anotado, se eu tiver botado aqui, senão depois eu recupero e digo quem foi o repórter. Mas enfim, tá lá na Gazeta do Povo, quem puder acessar, acessa. Vamos lá. Mas antes de falar sobre a reportagem, falar aqui sobre uma frase, né, do médico Anders Tegnell. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, é um médico sueco, né, que está sendo líder lá das medidas de combate à pandemia, e ele disse numa entrevista o seguinte: acho que muitos países deveriam ter pensado duas vezes antes de decretar uma medida drástica como o lockdown. Isso sim foi experimental, não o modelo sueco, que é o tema desse vídeo de hoje, né? O lockdown na Suécia, em comparação com os outros lugares do mundo, sabendo que a Suécia teve um sistema de lockdown, não sei se eu posso falar isso, né? Mas um sistema teve uma medida sanitária em combate ao o coronavírus muito diferente dos outros lugares do mundo. E agora eu vou trazer, né, os dados em cima dessa reportagem que eu vi. Mas antes, mais uma nota, né, que saiu na Veja falando sobre os resultados econômicos do pós-lockdown na Europa, né? O encolhimento na zona do euro foi o maior da história, 12,1%. Individualmente, agora falando, a Espanha foi o que mais sofreu estragos econômicos, um tombo trimestral de inacreditáveis 18,5%, num total de 22,1% até o meio do ano. Tá? Em 3 meses, a Espanha sofreu um prejuízo de 18,5%, até o meio do ano já estava em 22,1%. Na França foi 13,8%, Itália 12,4%, Alemanha, que teve um melhor resultado, mas que foi um desastre também, né? Teve um decréscimo na sua economia de 10,1%. Os Estados Unidos ficaram com 9,5% em retração econômica, e enquanto isso, né, na própria reportagem da Veja, eles pegam esses parâmetros desses países e comparam todos com a Suécia, que teve apenas retração econômica de 8,2% no segundo trimestre de 2020. Tá? E aí já começa um pouco do questionamento sobre o lockdown. Né? Países em que fizeram um lockdown severo tiveram prejuízos catastróficos economicamente falando, enquanto a Suécia, que ficou ali tudo aberto, funcionando, né, com medidas sanitárias sendo tomadas, mas sem isolamento radical, teve apenas 8,2% de retração na economia. E eu sempre falo, né, economia é uma coisa que tem que ser levada com muito cuidado, muito a sério, porque pode matar tanto quanto o vírus do Covid-19, né? Mas enfim, vamos tratar aqui dos dados da Suécia, né? Dados do lockdown sueco. A velocidade das contaminações também registrou queda, e já há menos de 40 leitos de UTI ocupados por Covid em todo o país. Isso é um grande indício de que o efeito rebanho, o qual foi contestado por algum tempo, funciona. De fato,
Num país com estabelecimentos abertos, escolas funcionando e fronteiras liberadas, não parece haver explicação mais robusta para a queda na mortalidade, do número de casos, das internações. Isso aí já é a reportagem que eu falei, que saiu na Gazeta do Povo. Continuando, para análise dos números da Suécia, utilizaremos basicamente dados e gráficos que vêm sendo divulgados pelo professor Oxford Paul Wowell em suas redes sociais, em um gráfico que compara a dinâmica dos óbitos na Inglaterra e na Suécia. Na Inglaterra, apesar do lockdown, a taxa de óbitos em proporção à população é superior. Além disso, a evolução das curvas é extremamente parecida. Então, enquanto a Inglaterra fez um lockdown severo, o oposto da Suécia, a reportagem já começa afirmando que a taxa de óbitos em proporção à população de 1 milhão, né, ou de qualquer outra tipo de proporção, mas normalmente faz esse tipo de proporção, né, de 1 milhão de habitantes. Tanto a Inglaterra como a Suécia apresentam, aliás, a Inglaterra apresenta mais mortes do que a Suécia. E a evolução das curvas, né, do pico e a descida, né, de, de contaminação do vírus é muito parecida, tanto na Inglaterra como na Suécia, apesar de fazerem medidas de isolamento, né, de lockdown diferentes. O professor Wowell mostra que, numa comparação mais ampla, é possível perceber que a Suécia saiu melhor do que 4 países europeus e 12 estados americanos, todos eles sob isolamento legalmente imposto. Ele apresenta ainda outros dados interessantes que colocam em xeque o argumento de que a Suécia teve uma mortalidade superior ao restante da Escandinávia, em razão de não impor lockdown. Nesse sentido, o professor revela que em algumas regiões limítrofes, são aquelas regiões que aquela região que divide, né, a Suécia com um outro país, um outro território. Ambos os países tiveram níveis semelhantes de mortalidade, apesar de o lado dinamarquês estar fechado, enquanto o lado sueco ter permanecido aberto. Então aí o professor traz mais um dado, que nas regiões que dividem o território sueco com o da Dinamarca, que tiveram sistemas de isolamento, de lockdown diferentes, a, o, número de, o número de mortalidades é semelhantes, né, entre os países. Mesmo a Dinamarca tendo um sistema mais rígido e a Suécia flexível. Ele demonstra que, abaixo dos 65 anos, a mortalidade sueca, em geral, foi menor neste ano do que na média dos anos anteriores, entre 2015 e 2019, tendo registrado até 4 de agosto apenas cerca de 230 óbitos por Covid entre pessoas abaixo de 60 anos. Ele acredita que o grande ponto falho na Suécia foi o cuidado insuficiente com idosos e que isso teria resultado em uma mortalidade elevada na ausência de lockdown. Não a ausência de lockdown, desculpa, tá? Então ele vai dizer que o caso de ter morrido muitos idosos, que ele considera o ponto falho do combate à pandemia na Suécia, não foi a ausência de lockdown, mas sim um cuidado maior com os idosos. A Suécia não sofreu, ao menos na mesma medida, os impactos sociais da quarentena, como aumento da violência doméstica, mortes por desespero, suicídio, abuso de álcool e drogas, prejuízos educacionais pelo fechamento das escolas, não teve na Suécia, né? E pesados prejuízos econômicos, que eu já falei anteriormente, com seus comprovados efeitos sobre a saúde e a vida das pessoas. Isso é importante porque muitas pessoas, quando a gente fala cuidado com a economia, né, que o lockdown ia trazer um prejuízo para a economia, se ele fosse muito rígido, muitas pessoas diziam isso, mas aí é um, é um, desculpa, é uma pessoa insensível, está pensando no dinheiro enquanto está renegando vidas. Não é isso, tá? A economia, ela precisa estar bem para poder salvar as vidas é, contaminadas pelo coronavírus, né? Não adianta a gente ter pessoas saudáveis, né,
se a economia está ruim, essas pessoas vão passar por necessidade e vão correr altos riscos de mortalidade, tanto quanto a contaminação pelo vírus, né? Sem contar que as pessoas que vão ficar infectadas precisam de um sistema de saúde qualificado para poder se tratarem, mas isso custa dinheiro, né? Por que lockdown? O lockdown teria funcionado na China, resultando numa rápida redução das infecções em Wuhan. Após relativamente poucos dias de paralisação, o estudo do Imperial College, né, que projetou aí um número inaceitável de óbitos e uma redução brutal mediante o uso do isolamento social, e por fim, fazendo esse procedimento, o Imperial College afirmava que haveria um suposto consenso internacional de que as medidas extremistas seriam as únicas que poderiam ser defendidas por pessoas responsáveis. Primeiro, não dá para confiar no que vem da China. A China é uma ditadura, né? Eles manipulam, eles escondem informações. Então, essa ideia de que o lockdown que foi criado lá deu certo e por isso aqui no Ocidente também seria sucesso, eu acho que é mais um erro dos nossos políticos, né? Do mesmo jeito que eles ficaram acreditando, esperando as decisões da China lá no início da pandemia, né? Quando a China só veio falar, só veio se manifestar juntamente com o OMS quando o bicho já estava pegando, mais um erro aí, né? Copiar um modelo que supostamente deu certo na China, mas quem garante que lá deu certo? Eles manipulam, eles escondem informações, né? E o Imperial College, né, que também projetou um número de milhões de pessoas que iam morrer no mundo, e isso não se confirmou, né? Os seus resultados mundo afora. Poucas semanas após países ocidentais iniciarem as medidas de lockdown, a decepção com os resultados já não dava mais para esconder. Uma matéria publicada na Itália e traduzida pela Gazeta do Povo trazia a seguinte chamada: contágios e mortes não diminuem. O modelo italiano falhou. O texto basicamente descrevia como os números da pandemia na Itália, após a decretação do lockdown, frustravam as expectativas e as projeções anunciadas pelo governo. A Itália teve uma catástrofe, né? Estava passando por uma contaminação muito forte, porque muitas pessoas, principalmente de Wuhan, foram para a Itália, né? A Itália é uma cidade turística, tem a região da Lombardia, né, onde vai muitos chineses para lá, e aí muitos chineses já infectados, muitos inclusive de Wuhan, foram para a Lombardia, então houve uma contaminação assim gigantesca na Itália, e aí eles adotaram o lockdown e as coisas só pioraram. Eu lembro muito bem que eu via no noticiário, o povo, né, na janela, todo mundo trancado dentro de casa e os dados só aumentando de contaminação, gente morrendo, gente que morria, ficava o corpo dentro de casa, né? Não podia tirar de casa, fazer um enterro, uma coisa terrível, né? O lockdown. Fenômeno semelhante foi visto depois na Espanha, outro país que também copiou o modelo da Itália e foi um desastre. Na Bélgica e em Nova York. O estado de Nova York, após 50 dias de severo bloqueio, uma pesquisa que foi anunciada pelo prefeito de Nova York, mostrou que as pessoas mais atingidas pela contaminação do vírus estavam sob isolamento, 66% em casa e outros 18% em residências de repouso. Então, o lockdown foi eficiente? A Universidade de Oxford, através de gráficos, mostrou que na Bélgica e na Inglaterra, a dinâmica de mortes ocorre quase toda após a implementação da medida de lockdown. Na Inglaterra, há um salto de 15 mil para 25 mil mortes, né? 15 mil antes do decreto lockdown, pós-decreto lockdown, aumenta-se para 25 mil mortes. Na Bélgica, antes do lockdown, você tinha aí uma média de 2 mil mortes, pós-decreto do lockdown vai para 4 mil mortes, dobrou. Na Inglaterra quase dobrou, né? As projeções do Imperial College estavam equivocadas. Elas superestimam
superestimaram, melhor dizendo, enormemente o número de vítimas fatais, na hipótese de não haver isolamento social. Sabemos disso, pois, aplicado para o caso da Suécia, a metodologia do Imperial College apontava que, na hipótese dela ter sido adotada pelos suecos, no dia 1º de maio, a Suécia já era para ter 40 mil mortes, o que ia colapsar o sistema de saúde da Suécia. Mas, no modelo adotado pela Suécia de não isolamento radical, no mesmo 1º de maio, a Suécia tinha apenas 2.500 mortes. Então é o seguinte, se a Suécia tivesse, pelo estudo do Imperial College, adotado as medidas de isolamento radical, no dia 1º de maio eles teriam 40 mil mortes. Tá? Não adotando, como a Suécia fez, o sistema de lockdown, no dia 1º de maio a Suécia só tinha 2.500 mortes. E os seus hospitais estavam longe de colapsar. Mas, até o fim de junho, a Suécia teria registrado, seguindo o modelo do Imperial College, 96 mil mortes. Em agosto, o país não atingiu um pouco mais de 5.700 óbitos. Então, lockdown em xeque. O pesquisador mais famoso pelo estudo, Neil Ferguson, que já era conhecido por elaborar estudos alarmistas, mesmo antes do coronavírus, curiosamente, de modo pitoresco e caricatural, saiu da equipe do governo britânico por ter furado a quarentena para se encontrar com sua amante. Então, é tão uma coisa meio socialista, né? Socialismo para os outros, capitalismo para mim, né? Os socialistas têm muito essa ideia, né? Eles adoram o socialismo, mas para os outros. Para mim, eu quero liberdade econômica, capitalismo, né? Enfim, é mais ou menos parecido com o Neil Ferguson. Isolamento social para os outros, liberdade para mim. Um artigo divulgado no portal de estudos sobre ciências da saúde, MedRxiv, concluiu que, segundo a entidade, o presente estudo fenomenológico avalia os impactos das estratégias de bloqueio total aplicadas na Itália, França, Espanha e Reino Unido, e na desaceleração do surto 2020 do Covid-19. Comparando a trajetória, segundo o MedRxiv, da epidemia antes e após o bloqueio, não encontraram evidências da descontinuidade na taxa de crescimento, tempo de duplicação e tendências dos números de reprodução. Extrapolando as tendências da taxa de crescimento antes do bloqueio, forneceram estimativas do número de mortos na ausência de políticas de bloqueio e mostraram que as estratégias podem não ter salvado nenhuma vida na Europa Ocidental. Também mostraram que os países vizinhos que aplicaram medidas de distanciamento social menos restritivas, em oposição à contenção domiciliar imposta pela polícia, experimentaram uma evolução temporal muito semelhante da pandemia, que inclusive o Osmar Terra falou muito, eu assisti muita entrevista do Osmar Terra falando que a epidemia ela tinha o seu curso normal, não adiantava prender ninguém em casa, não adiantava fazer nada, ele ia seguir o seu trajeto natural, quando ele atingisse o pico ele ia cair, né? Como ele até dizia como acontece com outras no período de inverno com a gripe, né? Ela atinge, vai o seu nível, né? Atinge o pico, depois ela vai e começa a cair. Ele falou isso muito, eu achei muita entrevista dele falando, e é o que está falando aqui um estudo da MedRxiv. Vamos lá, outro estudo da Universidade de Oxford concluiu que, examinando os países europeus, não encontrou correlação linear e necessária entre o nível de restrição à mobilidade e o volume do excesso de mortalidade neste ano. Por outro lado, o estudo verificou uma maior recessão econômica nos países que permaneceram fechados de modo mais severo e por mais tempo. Um outro estudo da americana JP Morgan, que é uma líder mundial em serviços financeiros e terceira maior empresa do mundo, concluiu que,
Comparando o impacto do coronavírus entre os Estados americanos com os diferentes graus de medidas de isolamento adotadas, também não constatou relação necessária entre isolamento social e diminuição no número de mortes. Estas últimas aí são palavras minhas, tá? A relação entre isolamento social e diminuição de mortes, tá? Eu fiz uma tradução do estudo lá. A matéria que divulgou o estudo, né, a JP Morgan, registrou que lockdowns falharam em alterar o curso da pandemia e destruíram milhões de lares mundo afora. O estudo da JP Morgan mostra também que a velocidade das contaminações caíram após a relativização dos lockdowns. Isso sugere que o vírus tem dinâmica própria, como eu falei anteriormente, a Osmaterra bateu muito nessa tecla, a qual não está relacionada às medidas de isolamento. O estudo ainda registrou. Embora muitas vezes ouvimos que os lockdowns são motivados por modelos científicos e que existe uma relação exata entre o nível de atividade econômica e a disseminação do vírus, isso não é suportado pelos dados. A limitada eficácia sanitária do bloqueio, temos de adicionar seus pesados custos humanos e sociais, recessão econômica, impacto sobre a vida e a saúde, desemprego e falências. O Brasil está vivendo isso em escala absurda. Perdas educacionais pela paralisação das escolas, isso aí o Brasil vai sentir muito, não agora, né? Porque o que é diferente da economia que você sente rapidamente, as perdas na educação por essa paralisação, elas vão ser sentidas daqui a alguns anos, inclusive o próximo PISA já vai trazer um pouco disso. E aí vamos ver como é que vai se tratar os resultados do PISA, do próximo PISA, que vai ser já da gestão do governo atual. Né? Vamos ver como é que eles vão tratar, se eles vão levar em consideração esse período, ou se eles vão renegar e massacrar. E aqui não estou querendo dizer que o governo não tem a responsabilidade. Né? Existe sim uma responsabilidade do governo, sim, em cima dos próximos resultados do PISA. Questão principalmente de que eu já falei em outros vídeos do meu canal, a questão de que me parece que o governo, né, não tinha um plano muito bem definido, né, mudou 3 ministros, mas tem que ser levado em consideração esse período de paralisação, né, no próximo PISA. Principalmente porque agora a gente está vendo algumas coisas que o vírus está ajudando a mostrar. A questão da dificuldade dos alunos em conseguir, de fato, estudar, né, o difícil acesso à internet, né, as estruturas das escolas que não permitem uma volta segura às aulas, né. Então, tem que estar de olho nessas coisas. Para concluir, o lockdown também, né, trouxe como consequência mortes por desespero, muitas pessoas entraram em depressão, se suicidaram, o abuso de drogas aumentou, né, como uma forma de fugir ou de esquecer os problemas ocasionados principalmente economicamente por esse lockdown, violência doméstica que aumentou muito, né, restrição das liberdades, etc. Né? A questão das liberdades foi uma das coisas que mais me deixa indignado, né? A questão do cidadão praticamente viver numa sociedade policialesca, né? Que você é o tempo todo vigiado, você não pode fazer nada, que você já pode estar sendo julgado, ou pode estar sendo preso, ou apanhar, né? Enfim, então a minha ideia foi trazer aqui, nessa reportagem da Gazeta, e mostrando aqui dados sobre o lockdown da Suécia, porque isso o Jornal Nacional deveria falar, né? Já está na hora da gente começar. Até a Renata, né, falou lá na entrevista, numa das falas dela, que respostas teriam que ser dadas ou que elas viriam, já começa a aparecer. Né? O lockdown já é o primeiro tema aí que já começa a trazer algumas respostas e que precisam ser divulgadas, porque não foi pouca coisa não, hein? O lockdown foi uma coisa bem
bem séria que trouxe e ainda vai trazer muitos questionamentos e muitos problemas para a vida das pessoas. E é preciso começar a conversar sobre isso para saber, né? E responsabilizar, seja pelos aspectos positivos ou negativos, as pessoas que adotaram esse sistema aqui no Brasil. Tá? Então é isso, o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.